acabou sendo um castigo. Agora o Renato já vem com aquela história, não, o Maracanã vai ser diferente. Aí ontem de novo ele falou na coletiva, não, vocês não podem querer discutir com o treinador que tem as informações aqui de dentro que vocês... O repórter não está discutindo com ele, está fazendo pergunta. Vamos ouvir o Renato, porque ele falou, ele tem uma frase, um trecho interessante da coletiva dele de ontem. Ele já falou coisas diferentes. Ao contrário, você lembra que ele falava assim, ó, se um dia você me der um elenco de 200 milhões, eu sou campeão tranquilo. Aí agora... Não foi. Aí deram. E aí, os treinadores que perdem começam com o discurso de desafiar o jornalista, arrumar justificativa de um time mais rico, um time mais pobre. O torcedor não engole, a imprensa não engole, ninguém engole mais justificativa para derrotas. Brasil vem com Cleberson, tocou para Rivaldo, para Ronaldo, entrou, bateu, é gol! Fala, torcedor! Tudo certo com você? Bem-vindo à Intermediária. Aqui nós somos apaixonados por futebol, assim como você. Sinta-se em casa, aproveite o conteúdo, os cortes aqui são certeiros, só com o filé mignon das coletivas e as repercussões mais importantes do futebol nacional, beleza? Então é isso. Eu te convido a se inscrever aqui no canal e, se você gostar do conteúdo, deixar o seu like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. E digo mais, hein? A resenha aqui sempre pega fogo. Então deixa sua opinião aqui embaixo, falou? Bora pro vídeo! Na Sul-Americana, o Fluminense deu sopa pro azar, né? Tava lá empatando com o Lanús até o finalzinho, tomou um gol no final, 1-0, volta com uma derrota. Partida muito, muito ruim e acabou sendo um castigo. Agora o Renato já vem com aquela história, não, o Maracanã vai ser diferente. Essas coisas do Renato me lembram muito dos anos 90, sabe? A volta ao passado. Aí ontem de novo ele falou na coletiva, não, vocês não podem querer discutir com o treinador que tem as informações aqui de dentro que vocês... O repórter não está discutindo com ele, está fazendo pergunta. Não é uma discussão, uma entrevista coletiva. Você faz pergunta e o cara responde. Aí ele coloca como se fosse um debate, como se as perguntas fossem... impertinentes, e são absolutamente pertinentes pelo momento do time. O Fluminense não tem, gente, um elenco horroroso, como alguns imaginam, não é. O futebol do Fluminense que está horroroso. Realmente é de assustar. Ontem foi um jogo muito ruim e foi um castigo, assim, até certo ponto até sendo merecido. Pela falta de ousadia, pela falta de coragem, de ímpeto do time, sabe? Que é melhor. Agora vai fazer um jogo diferente. Em desvantagem, perdemos por 1-0 no agregado. 1-0 no Bahia, igual o jogo do Bahia, vai ter que fazer 2-0, escalar a montanha para fazer 2-0, para se classificar. Se toma um gol, já fica mais ruim demais. Vamos ouvir o Renato, porque ele falou, ele tem uma frase, um trecho interessante da coletiva dele de ontem. Bom, se todo time rico tiver obrigação de ganhar, que não é o nosso caso, que nós não temos dinheiro, mas se todo time rico for obrigado a ganhar, não precisa mais ter campeonato. Dá logo a taça pro time que tem mais dinheiro. Ponto. Eu acho que essa lógica de vocês olharem para o lado que um clube tem mais dinheiro do que o outro, o Fluminense não tem dinheiro. O Fluminense está sempre com os pés no chão, a gente montou um bom grupo, o Lanús chegou por méritos, da mesma forma que o Fluminense. E como eu falei para vocês, agora a gente tem 90 milhões no Maracanã. Ele já falou coisas diferentes. Ao contrário, você lembra que ele falava assim, ó, se um dia você me der um elenco de 200 milhões, eu sou campeão tranquilo. Aí agora... Não foi. Aí deram, Agora ele fala isso. Renatão, aí também não. Ele tem as frases, faltou ele falar que a gente joga de 3 em 3 dias. Ele também fala isso sempre, né? Ele tem falado ainda que está em 3 competições. Ele não está em 3 competições. Ele está em 2 competições. Exatamente. Porque a Copa do Brasil só vem em dezembro. Exatamente. Hoje Sem contar ele que o está em brasileiro, 2. ele luta pelo quê? Outra coisa, estar em 3 competições significa que você está competindo para vencer. Isso. É a visão que eu tenho. No brasileiro não está. Exato. Então você está disputando... Faz o que dá. Você está competindo em 2. E uma é só lá na frente. O Fluminense está jogando o campeonato para tentar uma Libertadores, alguma coisa assim. Então você não está competindo pro título. Agora, outra coisa. Não agride. Quando um time não agride, ele pode ser surpreendido ou ser até amassado por um time inferior. Porque você começa a dar coragem pro time adversário. O time inferior, ele vai... O Lanús recebe o Fluminense. O Fluminense foi campeão da Libertadores outro dia. Né? Então, fica esperando a iniciativa do Fluminense. Vamos ver o que esse time do Fluminense vai vir fazer aqui. Quando passa 15 minutos, você olha, os caras estão com medo da gente. Mesmo você sendo
inferior, mesmo não jogando bem, você começa a agredir. E aí quando você agride, você começa a criar situações que, mesmo sem a qualidade, acaba surgindo, como um gol aos 90 minutos. E em relação à entrevista dele, é o seguinte, depois da entrevista do Rogério Ceni, depois contra o próprio Fluminense, isso, que ele falou, pô, fomos um lixo, foi uma merda, não sei o quê, que pra mim foi uma entrevista clara, direta, que ninguém fala, sempre fica arrumando justificativa pro time que perde. Ele foi lá e falou, pá. E com a bola, aí sim nós não fizemos nada, praticamente nada. Boa noite, Rogério aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você falasse um pouco do clima do vestiário com o jogadores. Uma bosta, uma merda, cara, o clima do vestiário. Se for essa O que você chegou a falar com Não, eles? não falei nada com ninguém. Não falei nada com ninguém. Ainda não reuni com os jogadores. E ele não jogou os jogadores na fogueira. Ele está incluído. Ele falou sempre nós. Nós não tá fizemos. Incluído, exatamente. E aí, os treinadores que perdem começam com o discurso de desafiar o jornalista, arrumar justificativa de um time mais rico, um time mais pobre, jogar fora, ou 3 partidas uma partida em cada 3 dias, sim, começa a cair por água abaixo, cara. Porque a entrevista correta, depois de uma derrota que o seu time joga mal, é a do Rogério Ceni. É a do Rogério Ceni. Por isso que eu acho que de vez em quando tem que se repetir a entrevista do Rogério Ceni num programa de televisão, para olha o que o Rogério falou quando perdeu. Para esses caras, os outros treinadores, começar a se tocar que conversa mole, hoje em dia, não engole. Põe lá no curso da CBF para técnico. Exatamente. O torcedor não engole, a imprensa não engole, ninguém engole mais justificativa para derrotas. Sabe, o que o pessoal aceita e engole é o cara chegar e assumir a derrota. Assumir aquilo que aconteceu no campo. Não ficar jogando para um lado para o outro, justificando, culpando. Cara, isso aí cansou, cara. Cansou. Quando pelo menos no meu caso, quando eu falo assim de modernidade do treinador, o treinador brasileiro está ultrapassado, eu não estou discutindo parte técnica, nem parte física, nem nada. Eu estou discutindo o que eles falam. Uhum. Então, ultrapassado para mim é ficar justificando derrota. Modernidade para mim é ir lá e pôr a cara e falar assim, meu time foi um lixo. Nós, né? Nós não jogamos nada, nós somos uma porcaria, nós fomos... Isso para mim é entrevista moderna. Uhum. Entrevista que é atual. Agora, o que o cara, parte tática, técnica, você só vai ver no campo mesmo, porque você não vê treino. Não dá pra você ficar discutindo, você não viu o que o cara fez no treino. Então é muito difícil você falar que o cara errou, acertou. A gente fala pelo aquilo que a gente vê no jogo. Agora, entrevista não. Entrevista é a cabeça do cara. Então é isso que eu acho que tá ultrapassado. E tem um contexto que, assim, ele fez, como já faz há anos, aquela escolha de poupar o time inteiro contra o Corinthians. Porque eu imagino assim, você tem alguns jogadores que você tem que tomar cuidado. Então, olha, fulano, ciclano, beltrano, você põe no banco, não coloca nesse jogo, deixa para terça-feira. Mas tem jogador que dá para você colocar em campo. O cara consegue jogar no sábado, jogar na terça-feira. E até uma viagem daqui a Buenos Aires, não é uma viagem até o fim do mundo. A viagem é mais curta do que muitas dentro do próprio Brasil. Dentro do próprio Brasil. Calma, né? O jogo Lanús é em Buenos Aires, é o sul da cidade. Então vamos com calma. Aí, não. O time todo reserva contra o Corinthians. O time era um arremedo contra o Corinthians. Só manteve o goleiro que não costuma falhar e falhou, inclusive, Fábio. Quando ele faz isso, ele coloca o que para o torcedor do Fluminense? Bem, estamos mobilizados para o jogo contra o Lanús. Lá é força máxima, estou guardando os jogadores. Então vamos. Aí você vê isso. Não só pelo resultado da atuação. O que pensa o torcedor do Fluminense? Cara, caramba, a gente perdeu pro Corinthians com o time todo reserva. 3 pontos em casa para isso aí, é isso que está preparando pra gente. O torcedor reage dessa maneira. Esse é o ponto. Aí quando é questionado ter esse tipo de reação, realmente é difícil. Aí entra uma incoerência, né? Sim. Quando você vai justificar e fala, nós estamos em 3 competições, mas no jogo anterior você colocou todo mundo reserva, você não está competindo aqui no campeonato. Você está praticamente se entregando. Está cumprindo tabela. Está cumprindo tabela. Cumprir tabela não é competir. Perfeito. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Peço que Deus te abençoe muito. Sua presença é fundamental para o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!